Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Anderson. Eu fiquei um tempo ausente aqui do canal, sem publicar nenhum tipo de conteúdo. E o motivo é bem simples, trabalho, muito trabalho. Eu estava desenvolvendo algumas soluções aí para o mercado financeiro nesse meio tempo. E, inclusive, uma delas será a que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, que é a ferramenta que vai automatizar o processo de trade, né? Correto? Processo de trading. Eu vim apresentando até então nos vídeos anteriores aí indicadores profissionais, né? Indicadores onde você controla a sua própria estratégia, você controla aí o nível de risco na tua análise, né? Porém, só isso não basta. Isso é algo incompleto para quem deseja automatizar 100% o processo, correto? Então, pensando nisso e querendo ou não, atendendo a pedido de muita gente, eu desenvolvi um bot automatizador que vai completar essa questão de automatização que eu vim apresentando aí nos vídeos anteriores. Foram 2 meses aí de muito trabalho, né? Foi feito num tempo recorde, na verdade, um tempo recorde, né, na verdade. Mas ficou muito bom, ficou uma ferramenta fantástica, é algo, aqui no Brasil é algo único do modo em que foi feito, correto? 100% funcional, completinha, com bom gerenciamento financeiro, que já vou explicar para vocês. Enfim, estava precisando, muita gente chegou até mim e comentou nesse meio tempo, né? Me falaram que, olha, atualmente a única ferramenta que a gente curte bastante não tem gerenciamento financeiro amigável, né? Só tem pouca opção e o custo é altíssimo. E as demais ferramentas que tem não conseguem atender a nossa necessidade. Então, pensando nisso, eu fiz esse software. Nessa versão de apresentação, ela já está na versão 1.1.6. Aí talvez você me pergunte, pô, mas 1.1.6, se você está lançando, não seria 1.0? Não necessariamente, pessoal, porque essa ferramenta ela foi testada pelos usuários dos indicadores, né? Ela está sendo testada num nível bem crítico, correto? Bem avaliado, bem testado, o pessoal me dá muito feedback sobre o que está certo, o que está errado, e isso aconteceu aí, já vem acontecendo há mais de um mês, há mais ou menos um mês e meio que o pessoal vem testando. Então, ela foi melhorada com a ajuda da comunidade. Eu dei ouvidos a todas as reclamações, a todas as sugestões, e, enfim, ficou uma ferramenta fantástica, né? E eu vou começar a apresentação dela, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, já que a gente tem uma ferramenta bem completa, então bastante coisa aí para a gente abordar. Então vamos lá. Essa é a tela inicial da ferramenta, após a autenticação, que eu vou mostrar para vocês a tela. De cara, vocês podem notar que aqui a gente está com 4 corretoras abertas. 4 corretoras abertas. E se vocês notarem, a gente tem 4 comportamentos diferentes. Por quê? Porque não é só para bonito. Essas corretoras que estão abertas são as corretoras que atualmente estão disponíveis no bot. O lançamento já vai contemplar 4 corretoras, correto? A EquiOption, Spectrum, Binary e Grand Capital, ou GC Option, como alguns conhecem. Então, a versão de lançamento já vai contemplar essas 4 corretoras. Então, a partir daí, você já entende onde que vai chegar essa ferramenta, né? Isso é só a versão de lançamento. Eu tenho ideias muito inovadoras para trazer aqui que ficarão fantásticas, correto?
Mas a ideia inicial é essa. Aqui a gente tem 4 corretoras, as 4 corretoras disponíveis estão abertas, ok? Aqui a gente vê que teve um trade agora, que abriu agora há pouco, na IQ abriu, na Spectre a gente vê que está com o payout baixo, abaixo do determinado, na Binary de semelhante modo, e na Grand Capital também abriu o trade, ok? Então aqui você vê que são situações distintas, né? Não é fake, não é nada de gambiarra aqui, ok? Então realmente funciona as 4 corretoras de forma simultânea, com uso de CPU extremamente baixo, beirando sempre aí entre 0%, 0,5%, ok? Uma ferramenta de altíssimo desempenho, eu sempre enfatizo isso, e funcionou perfeitamente, ok? Então, essa é a cara inicial. Aqui à direita a gente tem as notícias do dia, com um filtro funcional de notícias, ok? Aqui a gente tem a opção de 1 tolo, 2 tolos, 3 tolos, antes e depois que a notícia ocorra, certo? Então aqui você tem esse controle. Opcionalmente você pode ocultar essas notícias, ok? Você não é obrigado a ficar com elas em aberto, ok? A gente tem aqui o feed principal à esquerda, que é onde a gente vê aqui o histórico de trade, né, da sessão, da sessão aí após a autenticação, ok? Então aqui a gente vê o feed, esse feed a gente pode ocultar, por exemplo, aqui a gente tem três trades que não tiveram a abertura concretizada, então a gente pode ocultar eles, deixar só os que tiveram, aqui nesse exemplo. Não, aqui ainda está em aberto, ok? Aqui, esse exemplo, a gente pode deixar só os que realmente foram concretizados, ok? Essa é a tela principal. Aqui também a gente pode desabilitar todos os trades do bot, né? Desabilitando aqui, a gente tem a opção de anular qualquer tipo de entrada. Inclusive, isso aqui pode ser feito remotamente. Eu vou explicar mais para frente nesse mesmo vídeo como que a gente faz isso, tá bom? Ok, eu acho que eu já apresentei aqui a tela inicial, antes de ir para os menus. Eu tenho aqui a sessão é o lucro ou o prejuízo do andamento dos trades, correto? Dessa sessão atual. Aqui a gente tem a opção de redefinir. E aqui a gente pode mudar para conta real, né? Se você tiver uma licença ativa, e a conta demonstrativa. A conta demonstrativa, ela é liberada no bot, ok? Ela é liberada, você pode baixar no site a versão gratuita, e você pode fazer todo o teu trabalho de testes, de gerenciamento e tudo mais nas contas demonstrativas sem custo algum, ok? Sem cadastro, sem ter que estar preenchendo e-mail em lugar nenhum. Enfim, você baixa, entra com o teu e-mail e senha da corretora e você vai ter uma versão totalmente liberada para a conta demonstrativa com todas as funções que tem no bot, ok? Então vamos lá, vamos aqui, eu vou deixar a seção de configurar, a página de configuração aqui por último. Eu vou começar por aqui a gente tem as informações do bot, ok? Aqui a gente tem os termos de uso, sempre importante a leitura, ok? Para você entender qual é o papel do software e qual é o seu papel, ok? Importantíssimo. Aqui a gente tem a transmissão de sinais, que eu já vou me aprofundar nisso com vocês logo mais, que esse bot ele não é só um bot para você abrir trades do MT4 ou de listas. Esse bot você também consegue ser um provedor de sinais e montar o seu próprio copy trade, vender ou fornecer gratuitamente esses sinais, tudo através do bot, ok? Eu já vou me aprofundar nisso com vocês, mas aqui a gente habilita esse envio de sinais, ok? Aqui, como eu já demonstrei aqui para vocês, é para a gente esconder ou mostrar os trades com
com erro, ou trades que não abriram, né, de certa forma. Aqui a gente pode excluir, né, essa listagem. Então, se eu der um sim aqui, ele exclui todos esses trades aqui, ok? Aqui a gente tem a opção de copy trade, ok? Vamos começar aqui a nosso aprofundamento. Aqui a gente tem alguns provedores de amostra, né, que foram testes realizados com o pessoal aí do grupo nesse último mês, ok? Aqui são os provedores que estão disponíveis para assinatura. Como é tudo em critério de teste, né? Aqui vai ser, no momento do lançamento, esses provedores serão redefinidos, ficando somente aqueles que realmente vão fornecer o serviço, terão a responsabilidade de fornecer um serviço de qualidade, né? Então, isso aqui vai ser filtrado, ele não será aberto a todos, ok? Quando eu falo que não será aberto a todos, eu quero dizer que não é simplesmente chegar aqui, configurar uma conta de provedor e sair enviando sinal de qualquer maneira, né? Sem antes passar por uma verificação, né? Para a gente conhecer quem realmente está entrando ali, quem quer fornecer esses sinais, correto? Então, isso tudo será verificado para a gente ter um trabalho sério. Eu não quero só mais um serviço de copy, como a gente vê por aí em todo lugar. Aqui vai ser um trabalho sério, um trabalho onde só vai fornecer sinais quem realmente terá a responsabilidade de procurar fornecer sinais de qualidade, com análise, com responsabilidade sobre todas as operações, ok? Então, isso aqui será bem filtrado para trazer resultado. A gente quer resultado, acima de tudo, acima de venda de licença, acima de qualquer outra coisa aí, a gente quer que o usuário tenha resultado. Só isso, ok? Inclusive foram realizadas outras práticas dentro do bot, justamente para que a gente tenha resultado, ok? E eu vou estar explicando aí mais para frente no vídeo. Então, essa é a seção de provedores de sinais, onde você vai poder fazer a tua assinatura. No momento da solicitação de assinatura, se você for um usuário do bot, você vai adicionar aqui as suas informações, WhatsApp, Telegram e alguma informação que você queira enviar para o provedor do qual você está interessado. Se for um provedor pago, você vai entrar numa fila de espera, ok? Até que o provedor entre em contato contigo e faça o acerto de valores, né? Ou se for gratuito, ele vai aprovar, né? Não vai entrar em contato, simplesmente só vai aprovar. E se for pago, ele vai entrar em contato para estar acertando contigo questão de valores de assinatura, ok? Não tem comissionamento. A nossa empresa aqui, no caso, não recebe nenhum tipo de porcentagem sobre o lucro do usuário e nem sobre o lucro do provedor, ok? Custo de provedor você trata entre você e o teu provedor, ok? E vice-versa. Não há nenhum tipo de comissionamento, tá bom? No caso, somente para o uso em conta real, aí sim você vai precisar de uma licença, naturalmente, né? Do bot automatizador. Fora isso, custo zero, ok? Então, aqui tem a opção de assinatura. Aqui você pode verificar o histórico de trades do provedor. Então, você seleciona aqui, correto? Você vem aqui em seleção e você vê o histórico de trade desse provedor, né? Para você entender como que procedeu aí os trades num histórico de 90 dias, que é o tempo que vai ficar esse histórico. Aí, após isso, vai apagando os registros mais antigos. A gente tem aqui abaixo as assinaturas, no caso aqui, nessa conta corrente, aqui nessa conta dessa seção atual, são as assinaturas que eu fiz, né? Que estão aqui ativas, como a gente pode ver no status. Eu tenho aqui o nome do provedor, para mim não me perder nas assinaturas, né?
a quantidade de acertos, os dias que esse provedor está operando, o total de sinais desse provedor e se é gratuito ou pago, ok? Eu tenho aqui também a data de expiração dessa assinatura. Então, essa é a tela inicial do CopyTrade, muito prático, para facilitar a vida com a tecnologia, essa é a nossa ideia sempre, correto? Tudo muito claro, tudo muito as limpas aí, para a gente ter total transparência de todos os lados, ok? Aqui a gente tem uma outra aba que é a seção que é a aba de provedores, aqui é para os provedores, ok? Aqui a gente tem os clientes ativos na parte de cima, com a opção da gente remover aqui o usuário, caso a gente queira, e os clientes que estão aguardando, ok? Os convites ou os clientes inativos, aqueles que se removeram de cima. Para aprovação, a gente pode simplesmente clicar em um desses registros e clicar em aprovar. Clicando em aprovar, a gente seleciona, clicando aqui em aprovar o usuário, a gente tem a opção de definir o vencimento dele e aprovando o assinante, ele passa aqui, como a gente já pode ver, passou aqui para cima. Simples, prático, como deve de ser. Como eu acabei de falar, a tecnologia ela tem que facilitar, não dificultar. Então, esse é o sistema de copy, ok? Eu já vou explicar para os interessados em promover sinais como que se cadastra, né? Para estar promovendo os sinais como provedor. E bem simples também, bem prático, tá? Já vou explicar na sequência do vídeo. Então, esse é o CopyTrade. Inovador, fantástico, sem exploração, tanto do usuário como do provedor. Correto? Essa é a grande sacada sempre. Tornar acessível, ok? E ficou um copy fantástico, muito bem testado aí pelo pessoal e aprovado. Esse é o nosso CopyTrade. Aqui a gente tem o histórico de trades, ok? Aqui todos os testes que eu fiz, né? Até cliques aleatórios para teste aqui das corretoras, né? Por isso está um resultado bem feio, né? Foram todos cliques aleatórios mesmo, né? Para qualquer direção, somente com o intuito aí de fazer o teste, né? Do bot. Então aqui a gente tem o histórico, a gente pode clicar aqui em encontro e selecionar todos ao mesmo tempo, e aqui embaixo você vê todas as estatísticas, né, das estratégias. Enfim, um histórico completo aqui para você ver o que ocorreu aí nos trades passados, ok? E a gente tem aqui, isso não poderia faltar, o gerenciamento de listas, ok? Aqui eu tenho uma lista que me foi passada por um cliente, que é uma lista chamada de um provedor chamado Forecast. Inclusive ele pediu para mim adicionar aqui esse padrão, ok? Então eu adicionei aqui o padrão. O que acontece nesse momento de seleção é que ele fica esperando um formato semelhante a esse aqui de baixo, que seria o formato da lista do provedor. Então você vai lá no teu TXT, você copia e cola aqui, clicando em adicionar, ele passa aqui para a direita e fica aguardando os comandos para o trade, ok? Fica aqui a hora, bonitinho. Você tem a opção de remover algum sinal que você não queira, ó, removeu um ou mais, né? Você pode clicar em Ctrl Shift aqui e excluir mais um sinal ao mesmo tempo, ou adicionar sinal manualmente também, né? Temos essa opção. Eu acredito que tenha ficado assim para o propósito um gerenciamento bacana até. Já me pediram aqui para adicionar a opção de dia, para selecionar o dia, né, o dia e o mês, porque tem listas que tem apenas a hora, né? Então, para facilitar a vida, eu vou estar adicionando aí nas próximas atualizações o dia e o mês selecionável, né?
para que possa facilitar a nossa vida, tá bom? Então esse é o gerenciamento completo aqui de listas, inicialmente com esses padrões da Invictus, Xautobot, Forecast e ST Sinais, né? Todos a pedidos, e tem muito mais provedores aqui que a gente pode estar adicionando, mas serão adicionados todos a pedidos, ok? Então, esse sistema de gerenciamento de lista. Agora a gente vai aqui para a parte de configurações. Ok, aqui é o que move, é o que faz o bot, é o que guia o bot, né, no caso, é o que faz com que o bot trabalhe da maneira que você deseja. Então, aqui à esquerda a gente tem a estratégia financeira. A gente começa com a coluna de estratégia financeira, que é justamente, alguns falam gerenciamento, enfim, mas eu falo estratégia financeira, né, que é como se fosse uma estratégia de uma empresa, né. A gente tem aqui a padrão. A padrão nada mais é do que simplesmente fazer uma entrada de um único valor, ok? Então, se eu boto aqui R$20 ou $20, ele vai operar sempre com esses 20, né? Não vai fazer mais nada. Essa é a estratégia financeira padrão. Eu tenho aqui a estratégia financeira Price Pro, que é a grande sacada desse bot, ok? Ele surgiu por conta dessa estratégia. Eu botei a estratégia Price Pro, mas o nome dessa estratégia é a estratégia Masaniello, ok? Criada por um italiano. Eu fiz uma pesquisa meio que quase que aprofundada sobre essa estratégia, e ela justamente é uma estratégia financeira criada por um matemático, ok? Que ele queria se sair bem nas suas apostas ou nos seus negócios financeiros através da matemática. Então ele criou esse gerenciamento fantástico. Ao meu ver, é o melhor gerenciamento financeiro que existe na atualidade, mas, como toda ferramenta, é necessário que se saiba como utilizá-lo, ok? Então, eu automatizei essa estratégia no bot. Eu fui o primeiro a automatizar essa estratégia no bot, ok? Depois eu fiquei sabendo que teve um outro aí que automatizou, mas muito provavelmente porque alguém deixou vazar informação do nosso grupo para esse outro pessoal aí. Mas, para todos os efeitos, eu fui o primeiro que automatizei essa estratégia, ok? Porque ela já vinha, embora não tenha lançado o produto, ele já vem sendo testado aí há quase 2 meses. E deu muito certo nessa versão inicial da automatização. Ela foi baseada numa tabela, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa tabela aqui ela é distribuída gratuitamente pela internet, inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder baixar. Essa tabela ela mostra ela dá uma prévia de como que seriam os trades, correto? Então a gente tem aqui o capital a risco, ok? Eu não vou me aprofundar no uso dela, só vou falar as funcionalidades que ela tem, ok? A gente tem aqui o capital que a gente quer pôr a risco. A gente tem aqui o número total de trades que a gente deseja fazer na sessão. E a gente exige da tabela o cálculo para determinada porcentagem de acerto. Então, por exemplo, se eu vou fazer 10 trades e eu quero que 5 trades sejam com ganho, eu estou exigindo da matemática 50% de acerto, ok? E aqui eu tenho o payout, né, da sessão, o payout mínimo que eu desejo, no caso, para fazer esses trades. Uma estratégia sem martingale, ok? Uma estratégia sem martingale. Eu vi aí que já automatizaram essa estratégia, já meteram martingale na estratégia. Pessoal,
vamos focar um objetivo de não usar martingale, pessoal. Martingale ou martingale, como diz, ou gale, ou preço médio, é tudo a mesma coisa. É ilusório, tá bom, pessoal? Eu costumo dizer que pode dar certo um dia, 2 dias, uma semana, um mês, alguns meses, mas quando ele te pega, ele arrebenta com você. Então, alguns me pediram, põe martingale nessa estratégia. Eu falei, pessoal, não dá. Não dá porque o martingale não é nosso amigo, ok? Não é nosso amigo. Ela é uma estratégia fantástica sem martingale para poucos trades, tá bom? Então, esquece esse negócio de martingale. Se você quer usar martingale, utilize a estratégia financeira de martingale, ok? Que a gente tem aqui no bot, mas não pense em usar martingale nessa ferramenta aqui. Eu não quero isso para vocês, ok? Eu quero que vocês tenham consistência. Eu não quero simplesmente passar a mão na cabeça de alguns e esquecer de que isso aqui é um gerenciamento financeiro, é algo que é para dar resultado. Não é só para agradar o usuário do bot, não é só para fazer venda do bot, ok? Então, eu optei por não pôr martingale nesse gerenciamento, tá bom? E sim fazer com que o usuário entenda como ele funciona, para fazer o uso dele sem estar sem estar extrapolando os riscos do operacional com o uso do martingale. Ponto final. Pense na consistência, não pense em quantidade de trades, não pense em recuperar o que perdeu. Isso é um pensamento errado de trade, ok? Então, pensando em você que vai utilizar esse bot, tanto no teste como quem vai usar em conta real, pensando puramente em você, na tua consistência, não foi posto martingale. É um trading por vez, ok? Esse é o nosso propósito sempre. Te dar consistência, seja com indicador, seja com bot automatizador, tá bom? Então, sem martingale na jogada. Então, aqui a gente tem o valor a risco, a gente tem a quantidade de operações, a quantidade de trades que a gente exige da matemática e o payout que pode ser simulado aqui também. Por exemplo, 90% seria 1.9, né, 1.90. Pois bem, aqui a gente tem o andamento dos trades, que pode ser manipulado com um win, com um W de win ou L de loss, ok? Então aqui a gente vê que se a gente tivesse um win na primeira, para essas configurações, a gente teria a próxima entrada no valor de 14. Se fosse um win, 10. Se fosse um loss, a próxima seria 16. Perdão. Se fosse um win, 10. Aqui a gente pode simular. Vamos ver aqui se é realmente 50%. Aqui eu vou simular aqui outro loss. Vou simular um win. Então a gente está com 4x3 no lucro, né? Com um lucro de 30% por enquanto. A gente tem aqui um outro loss, ok? Então são 4x4, ainda com lucro de 13%, e um win. Nós vamos simular aqui mais um loss e outro win, ok? Então a gente tem aqui 50% de acertos e um ciclo com lucro aqui de 45% se o payout fosse 90%, ok? Então, é um gerenciamento fantástico, você pode explorar ele de várias maneiras, você pode aqui aumentar o número de trades, ok? Enfim, a tabela facilita muito essa questão do que realmente funciona, ok? E isso a gente tem aqui no nosso bot, as mesmas configurações. A gente tem aqui o valor a risco, capital por em risco, que seria esse valor aqui, ok? Aqui a gente tem o total de operações, que seria esse total aqui. A gente tem o número, a média de vitórias, que seria essa opção aqui. E a gente tem o payout aqui, ok? O payout aqui nas definições gerais, o payout é global para todas as estratégias. Então, ele está aqui. Então, seria o 90 aqui, ok? Então, a gente tem todas as configurações. E a opção de reiniciar o ciclo ou não.
Se você não põe para não reiniciar o ciclo, ele continua aqui, né, já contando com os novos valores. Eu particularmente gosto de reiniciar o ciclo, tá bom? Finalizou um ciclo, ele recomeça aquele ciclo já com o mesmo valor inicial do outro ciclo, né, porém com um risco menor, tá bom? Então essa é a estratégia Masaniello, estratégia fantástica, uma estratégia que realmente faz a diferença no operacional, se utilizado com sabedoria, tá bom? Realmente algo que a gente precisa no operacional. Aí do dia a dia, uma estratégia financeira de qualidade, né? Para a gente poder trabalhar tranquilo, tanto psicológico como em termos de resultado, tá bom? Aqui a gente tem a estratégia de martingales, então ela fica à parte, né? Para quem gosta, a gente respeita quem gosta, ok? A gente não recomenda, mas a gente, naturalmente, a gente respeita aí quem curte, né? Então, não poderia faltar. A estratégia de martingales, você define a quantidade de martingales, o coeficiente, que é o cálculo, ok? Para dobrar o valor ou não. Aqui a gente tem a opção de martingale global ou não. Martingale global, ele é feito em ativos diferentes, correto? E aqui a gente tem a opção de martingale na próxima vela, no próximo sinal, tá bom? Então, se na próxima vela a gente desabilita aqui, eu acho que é indiferente, o martingale global, né? E se for no próximo sinal, é opcional aqui, tá bom? E a gente tem a estratégia de Soros-Gay. A estratégia de Soros-Gay só tem esses dois parâmetros aqui. Ela é uma estratégia que foi baseada nessa tabela, tá bom? Foi baseada nessa tabela, onde aqui você tem o capital, né, a risco, você tem o payout, que é aqui onde eu expliquei para vocês, né, o payout, e você tem a porcentagem de entrada, ok? Então aqui você também tem a porcentagem aqui da entrada, aqui, tá bom? Então você tem o capital a risco e a porcentagem do valor do trade, ok? E ele vai seguir esse andamento exatamente como acontece aqui nessa tabela, que eu também vou disponibilizar na descrição. Então esses são os 4 gerenciamentos financeiros aí inicial, né, no lançamento do bot. Naturalmente teremos mais, né, só questão de tempo. Estratégias financeiras que a gente achar que sejam interessantes, a gente vai adicionar com certeza, tá bom? Aqui a gente tem a aba definições gerais, aqui a gente tem o limite de ganho e de perda, tá bom? Se atinge esse limite aqui na seção, tanto de ganho como de perda, ele faz o cálculo para você, tá? Para poder parar os trades, correto? Aqui a gente tem a perca flutuante, né? A perca flutuante é como um trailing stop, né? Caso você não saiba o que significa isso, é uma perda do qual você vai contando com o lucro já também, correto? Então essa é a perca flutuante. Aqui a gente tem a configuração de payout, que todos utilizam, né? É o payout mínimo aceitável para o trade, ok? A gente tem aqui a fonte de payout, que funciona no caso da Equioption, que ela trabalha tanto com binários como digital, então a gente tem a opção de selecionar aqui, ok? Aqui a gente tem um filtro de horas bem dinâmico, que você pode configurar exatamente como você deseja aqui, em horas inteiras, ok? Ficou fantástico, dá para ter um controle bem bacana sobre horas. Aqui a gente tem a definição das ordens, que é a quantidade de ordens simultâneas. Então aqui você pode configurar tanto por ativo como por ordens global, tá bom? Aqui a gente tem o anti-delay no caso da lista, então se configurar uma lista de sinais,
e gostaria que esses sinais entrassem, por exemplo, alguns segundos antes do programado, você configura aqui o anti-delay. Aqui, opcionalmente, para quem gosta de operar o ATC, habilita aqui para poder operar o ATC, né, nos finais de semana, ou no momento em que eles acontecem, né? No caso da IKEA, aí eu acredito que tem no final do dia também. E aqui a gente tem as definições do Telegram. As definições do Telegram, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, eu vou explicar para vocês como que funciona, tá bom? Para a gente poder deixar isso bem explicadinho. Ok, eu abri aqui para tentar explicar para vocês como que funciona. A gente tem o nosso PriceFather. PriceFather ele controla o bot, ok? Algumas funcionalidades. Então você começa com o comando de start, certo? E ele vai te dar as opções aí para você poder tá controlando o bot, ok? Aqui a gente tem que primeiro pegar o ID. Quando você clica aqui, você vê um ID na tela para você configurar aqui nessa seção, ok? E na sequência você começa os comandos. Então aqui eu apaguei o ID, mas eu já estou com o ID configurado. Você pode ver aqui alterar a conta, que seria essa opção aqui de cima. Você tem a opção de pegar o saldo das contas. Ok. Você tem a opção, aqui ele me retornou o saldo das contas. Ele tem a opção de ligar e desligar o bot. Ok. Ele tem a opção para você receber os sinais aqui nesse mesmo feed que estão acontecendo no bot. E a redefinição de saldo, que seria a redefinição aqui da sessão. Tá bom? Inclusive também o saldo da sessão você pode estar checando aqui. Então ele dá um gerenciamento assim, bem bacana para quem usa em VPS principalmente, né? E acaba sendo muito útil, ok? Funcionalidades aí a mais a gente pode estar acrescentando mais para frente. Então esse é o PriceFather, uma ferramenta bem bacana aí para auxiliar no uso do bot, tá bom? Continuando aqui no bot, a gente tem a verificação de tendência, no caso da IKEA. Para quem usa, eu não recomendo, tá bom? Eu acho que isso deve ser feito no MT4, mas há quem utilize com listas e gosta, enfim, para a IKEA é funcional, tá bom? E a gente tem a opção de ocultar o saldo, que seria esse saldo aqui. Agora a gente vai partir para a aba de provedor. Ok? Eu tenho aqui algumas configurações, que são as configurações que aparecem para o usuário na hora da assinatura, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui o nome de provedor, que eu quero que apareça lá na lista de provedores. E aqui eu tenho a opção de filtrar o nome de sinais que eu quero enviar para os usuários, tá bom? Então, no caso, se eu receber do MT4 um sinal com esse nome, é o único sinal que vai para frente, ok? Os demais ficam só no bot. Então, aqui, opcionalmente, você pode filtrar por nome. Aqui, o provedor tem a opção de configurar o custo do serviço, se é grátis ou se tem algum tipo de custo para o usuário, ok? Para informação do usuário. E aqui, alguma observação também para o assinante. Tá bom? Simples assim, é apenas isto. Preenchendo essa informação aqui de provedor, ele vai para uma análise prévia e análise para ver se não tem nenhum tipo de brincadeira no contexto, ok? Tem que ter seriedade desde o nome até as informações aqui que você configura. Dando tudo certo, é aprovado. Simples assim. Aí, o que acontece a partir disso? A partir do primeiro sinal enviado e computado,
você já aparece como um provedor aí disponível para assinatura, tá bom? E eu tenho aqui a opção de transmissão para o Telegram, para quem utiliza a sala de sinais. Também, opcionalmente, pode fazer o envio de sinais para o grupo ou canal do Telegram, tá bom? O sinal ele é enviado apenas quando confirma a abertura na corretora, ok? Então, é sempre aconselhável entrar um pouquinho antes, né, com anti-delay aí, para poder estar fazendo uma coisa bem bacana, ok? Então, essa é a aba de configurações, tudo muito bem claro, como vocês puderam ver, tudo simples de manuseio, não tem muita dificuldade para o usuário, essa é sempre a ideia. Enfim, um bot é uma ferramenta fantástica, né? Uma ferramenta fantástica, como eu falei no início do vídeo, a possibilidade de entrar em todas as corretoras ao mesmo tempo, ok? A gente vê aqui todas com comportamentos diferentes, né? E aqui seria a tela de acesso, ok? Então, você entra aqui na primeira opção, aí clica no mais, você vai entrar aqui na segunda opção, depois o mesmo procedimento na terceira e na quarta. O que acontece? No momento, não é permitido entrar na mesma corretora simultaneamente. Por exemplo, você entra na IQ e depois você abre uma nova aba para entrar na IQ também. Não é possível, ok? Pelo menos por enquanto não é possível. Em breve vou estar habilitando, mas no momento não é funcional, tá bom? Mas você pode entrar em corretoras distintas, tá? Sobre questão de licença. A licença é algo que eu pensei muito a respeito, algo que fosse acessível aí para a maioria e sem exploração aí do usuário. Então, o que eu idealizei? É uma licença apenas para todas as corretoras, ok? Você vai adquirir uma licença caso você queira usar na real, e com essa única licença você está apto a utilizar as 4 corretoras, as 4 atuais, né? E no caso, quando tiver mais, você vai poder utilizar as outras também. Como que funciona no caso de aquisição? Vamos supor que você comprou uma licença para utilizar a EKEoption. Então, você configura lá um e-mail da licença, que tem que ser o mesmo e-mail da EKEoption, ok? Você vai acessar a primeira vez o bot. Não precisa ser necessariamente na primeira vez, mas quando você for habilitar a licença das outras corretoras, você acessa primeiramente a corretora que está licenciada e na sequência você abre a nova aba e vai conectando as outras corretoras uma por uma. E o bot automaticamente vai liberando o acesso a essas corretoras baseado na licença da primeira aqui, da principal, tá bom? Então o controle passa a ser todo dessa corretora principal que você escolheu para ativar a licença, tá bom? Então, uma licença para todas as funcionalidades e para todas as corretoras. O valor de licença você vai poder estar conferindo no site, tá? Está tudo lá. É acessível, é muito acessível pela quantidade de opcionais que o bot tem no lançamento e pelo que ele virá oferecer, ok? Ficou um valor bastante acessível mesmo, ok? E para você se tornar um provedor, você vai precisar somente de uma licença ativa também, tá? Não tem nenhum tipo de custo extra nisso, ok? Eu acho que é isso. Uma ferramenta, como vocês puderam ver, completa, inovadora, né? Com um custo-benefício bem acessível, já que você vai precisar de apenas uma licença, com um custo bem interessante, e vai ter acesso a todas as corretoras, tá bom? Enfim, esse é o bot automatizador Price Pro. Acho que eu fiz uma apresentação aí bacana. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí no vídeo, ou pode chamar diretamente lá através de um meio de contato do site, tá bom?
que eu terei o maior prazer em responder. Grande abraço e até a próxima.